Oi, gente, meu nome é Priscila Campos, sou da Páginas de Romance. Eu vou dar início à parte 2 dos livros da Karina Ricci. Bom, enquanto eu aguardava a Karina sempre estar lançando a sequência de Perdida, eu comecei a ler os outros livros dela. Ela tem vários outros livros. E assim, o outro livro que eu li que eu amei de paixão foi Procura-se um Marido. Bom, Procura-se um Marido vai contar a história da Alicia. A Alicia, ela é uma menina assim, que ela só quer. O objetivo da vida dela é curtir a vida, viajar o mundo. E assim, ela é uma menina assim, um tanto quanto mimada. E ela é criada pelo avô. E assim, o avô faz tudo por ela, é louco por ela. Até que um dia tem um acidente e o avô dela morre. Bom, e é aí que na abertura do testamento ela descobre a grande bomba, que o avô da Alice colocou uma cláusula no testamento que ela só vai poder herdar a fortuna, né, que ele deixou para ela se ela se casar. Mas a Alice não é uma pessoa que tem o objetivo de casar, de morar com alguém, tipo, nem apaixonada ela é, tipo, ela só curte a vida. Então, assim, ela tenta burlar o testamento do avô dela, colocando um anúncio no jornal procurando um marido de aluguel. Então você já pode imaginar a loucura que acontece com tudo isso, né? Ela recebe várias respostas de anúncio, mas só tem uma pessoa que respondeu ao anúncio, que é aquela que toca de forma diferente o coração da Alice. E aí que começa a desenrolar a história de romance na vida dela. E assim, acreditem, gente, vale super a pena ler o livro Procura-se um Marido. Assim, é aquele que você fica suspirando toda hora e ri ao mesmo tempo. E eu realmente amei esse livro da Karina. Bom, outro livro da Karina que eu li depois de Procura Seu Marido foi No Mundo da Luna. E assim, a Alicia já é meio piradinha, mas gente, o que é o mundo da Luna? Realmente assim, a vida da Luna é uma confusão. Bom, para começar a confusão na vida da Luna, primeiro, o namorado dela traiu ela. Segundo, o carro dela fica mais tempo na oficina do que andando na rua. E terceiro, um chefe muito mala que vive trocando o nome dela, chamando ela de outra pessoa. Bom, a Luna, ela é uma recém-formada em jornalismo, então assim, ela começa a procurar emprego e aí ela faz uma entrevista na Fatos e Furos, que é uma revista, e aí ela vai para a entrevista, né, para a posição de jornalista e tal, e ela acaba pegando uma posição só de recepcionista do local. Então assim, isso já deixa a vida dela super frustrada. Então ela vai seguindo a vida, trabalhando como recepcionista, que é algo que ela não quer, até que surge uma oportunidade para ela de pegar uma coluna no jornal. Finalmente ela ia poder escrever numa coluna, só que a vaga que surge é a coluna de horóscopo. E a Luna não entende nada sobre horóscopo, ela nem acredita muito em magia, nessas coisas assim, mas como ela quer ser uma jornalista, né, ela aceita a oportunidade de escrever pelo menos sobre o horóscopo. Mais um detalhe aí que entra na história é que a Luna, ela vem de uma família de ciganos. Então magia, essas coisas de horóscopo, etc, cartas, sempre é um assunto que acontece na família dela o tempo inteiro, mas não é algo que a Luna nem acredita e que ela nem quer seguir. E aí é nessa confusão de criar histórias para o horóscopo, fazer mapa astral, coisas que acabam surgindo na vida dela, que ela se mete em todas as confusões possíveis e é aí que ela encontra a chance no amor, né? Mas para a mente da Luna, ela tem o amor perfeito, a história perfeita, mas com o homem não perfeito, o homem não certo para isso. Então assim, vale a pena, muito legal a história da Luna. E assim, eu confesso para vocês que eu não sou nem um pouco ligada, não sigo nada disso de horóscopo, mapa astral, etc. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que mesmo se vocês não acreditam e nem seguem isso como eu, isso não vai atrapalhar em nada o livro, porque assim, o livro continua interessante e a história é muito legal, independente se você curte ou não sobre horóscopo. Bom, depois de um tempo de Procura-se um Marido, a Karina lançou um outro livro, que não é bem uma série do Procura-se um Marido, mas se passa no mesmo mundo, naquele mesmo ambiente de Procura-se um Marido, que é o livro Mentira Perfeita. Em Mentira Perfeita, você vai conhecer a história da Júlia. A Júlia é uma menina super inteligente, assim, trabalha pra caramba, esforçada, e assim, ela sempre tenta dar o melhor em tudo que ela faz, e é por isso que ela acaba deixando a vida pessoal dela, às vezes, um pouco de lado. Mas a Júlia tem
única preocupação na vida dela, que é a tia dela. Tia Berenice, ela tem uma doença muito séria e assim, ela teme que a Júlia fique sozinha se algo acontecer com ela. Então a Júlia, esperando um milagre, que algo melhore na vida da tia dela, ela inventa um noivo simplesmente pelo fato de que ela quer que a tia se sinta melhor e que ela não morra achando que ela vai ficar sozinha, etc. Mas o que ela não esperava era assim que com isso a tia Berenice ia melhorar milagrosamente da doença dela. E aí a Júlia se vê noiva de alguém que não existe e assim a tia Berenice querendo usar todas essas economias para criar o casamento perfeito para ela. E aí nessa confusão que ela conhece o Marcos. O Marcos, ele é bem o oposto da Júlia, ele é meio mulherengo, meio cínico, mas o Marcos também está enfrentando alguns problemas, então é aí que surge um acordo entre eles para tentar solucionar tanto o problema do Marco quanto o problema da Júlia, né? Então, eu vou parando por aqui com a história deles, mas é uma história bem legal, principalmente porque, como se passa no mundo de Procura-se um Marido, então você consegue também saber como é que anda a vida dos personagens do primeiro livro. Bom, e a Carina lançou um outro livro, que na verdade foi o último livro dela lançado, que se passa também no mesmo mundo de Procura-se um Marido e Mentira Perfeita, que se chama Amor sob Encomenda. Nesse livro a gente vai conhecer a história da Melissa. A Melissa, ela é uma assistente numa empresa que faz produções de eventos como casamento, festas em gerais. E assim, o sonho dela é se tornar a produtora de evento dessa empresa. E assim, além dela ser super focado na vida profissional dela, de tentar alcançar esse objetivo, ela é responsável financeira pela família dela. Então, tipo, a mãe dela faz um tratamento de saúde bem cara. Então, tipo, ela é que ajuda a família. Então, realmente ela quer alcançar esse objetivo. A Melissa, ela tem um namorado, mas assim, ela não pensa muito em casar tão cedo, mas até que um dia ela descobre que o namorado dela foi visto entrando numa loja e comprando um anel de noivado. E assim, ela fica super preocupada, descabelada, tipo, não é algo que ela tá esperando e tal, mas no final das contas ela nem tinha que se preocupar muito. Ela descobriu que o anel não era pra ela. No final das contas, ela é que tem que fazer o cerimonial no casamento do ex-namorado. Imagina a situação. Mas como ela tem como objetivo crescer profissionalmente dentro da empresa, ela aceita esse desafio de fazer o casamento do ex. E assim, com problemas e reviravoltas acontecendo na história dela, ela se vê no momento obrigada a dividir um apartamento com um total desconhecido. E assim, esse cara aciona todas as coisas que ela não gosta, ele é muito irritante com ela. E assim, pra ela, assim, é um martírio ter que conviver no mesmo local que esse cara. Então a história da Melissa começa a se desenvolver a partir daí. E assim, se torna muito interessante. E eu achei uma surpresa realmente a história dela. A Melissa, ela é comentada no Mentira Perfeita, mas não se fala muito sobre ela, então achei bem legal conhecer um pouco mais sobre a história da Melissa. Bom, mas eu quero falar para vocês assim que um livro da Carina que realmente foi uma surpresa para mim. Eu peguei o livro e assim, eu não sabia mais ou menos o que ia acontecer, né? Eu li um pouco da sinopse, mas eu estava esperando o mesmo, mais ou menos, do que a Carina apresentava nos outros livros. Mas o livro Quando a Noite Cai foi uma surpresa, assim, maravilhosa. E assim, em Perdida, a Carina já misturava um pouco de romance com fantasia, mas esse livro eu acho que é mais fantasia, pesa mais do que o romance, assim, mas tem um pouco dos dois. E eu achei muito interessante esse mundo que a Carina criou nesse livro. Esse livro vai contar a história da Briana. A Briana é uma menina super interessante, porque assim, tudo que ela faz dá errado. E assim, todos os empregos que ela pega dá errado, ela troca de emprego toda hora, ela é aquela que é considerada sem sorte o tempo inteiro. Então, assim, a vida dela é bem difícil, para ela tem azar em tudo que ela faz, mas ela precisa de um emprego porque a família dela tem uma pensão e, assim, eles não andam bem das pernas, então, assim, ela precisa trabalhar. Então, por mais que ela tenha muito azar com o emprego, ela vai de um emprego para o outro porque ela realmente precisa do dinheiro. Mas tem algo muito interessante na história da Briana, que é daí que vem o título do livro, Quando a Noite Cai. Toda vez que a Briana vai dormir, ela sempre sonha com um mundo paralelo, é sempre aquele mesmo lugar, com aqueles mesmos personagens, e toda noite ela tem um sonho com um personagem irlandês.
E é assim, um mundo antigo de castelos, de espadas, de duelos entre guerras. E ela é totalmente apaixonada por esses sonhos que ela tem, por esse mundo que existe na mente dela quando ela vai dormir. E assim, principalmente pelo personagem principal, que é o guerreiro irlandês. Bom, e é nessas andanças à procura de emprego que ela conhece finalmente o Gael. O Gael é um empresário irlandês que vive no Brasil, mas é super bem sucedido. E aí ele oferece uma chance de emprego para Brianna. E assim, até então tá tudo perfeito para ela, porque finalmente ela conseguiu um novo emprego. Mas tem uma coisa que chama muita atenção na Brianna, é que o Gael, ele é a cópia perfeita do guerreiro irlandês dos sonhos dela. Bom, então na história a gente vê a Brianna tentando manter o emprego dela, né, para que ela possa ter o dinheiro para a família, e ao mesmo tempo ela luta com o coração contra o coração dela, porque ela é totalmente apaixonada pelo guerreiro dos sonhos e ela tem que trabalhar todos os dias com uma pessoa que é a cópia dele. Então assim, é muito interessante. No livro eles vão para a Irlanda e aí mostra um pouco da cultura da Irlanda. Eu aprendi muito sobre as coisas da Irlanda com esse livro. Então vale a pena conferir a história da Brianna, essa mistura de romance e fantasias e realmente um conhecimento bem diferente sobre a cultura irlandesa. Bom, gente, normalmente eu indico aqui livros para vocês que eu gosto, livros que eu li que chamaram muita atenção, mas assim, como eu tô falando de todos os livros da Carina, eu vou ter que citar esse livro, mas eu vou deixar uma questão aqui. Realmente esse não foi um livro que eu gostei muito, tá? Talvez você vai ler e você vai gostar, mas realmente não foi um livro que me chamou muita atenção. Bom, que é o livro Menina Veneno. O livro Menina Veneno, ele é uma adaptação do livro da Branca de Neve. E assim, eu gosto muito da história da Branca de Neve, é uma das princesas que eu gosto mais. Mas esse livro, eu entendi o que a Carina quis fazer, eu achei muito legal a ideia dela. Mas eu não gostei muito não sei, da mente da personagem um pouco. Acho que foi isso que me desagradou mais no livro. Mas nesse livro ela vai contar a história da Malvina. A Malvina é como se fosse a madrasta má do livro da Branca de Neve. Então vai ser a visão dela da história, como se fosse da bruxa má contando a história em vez da Branca de Neve. E assim, ela deixa bem atualizado o livro, bem nos dias de hoje mesmo. Então a bruxa má, ela é uma modelo super famosa e empresária. E assim, assim como a Branca de Neve, ela fica como tutora da enteada dela, que ela não gosta. Então, assim, é a mesma sequência, não muda muito a história da Branca de Neve, só que só mais atualizada mesmo. Mas eu não gostei da personagem Malvina, eu não gostei da mente dela e não sei, talvez os vilões não me agradem tanto assim. Mas assim, eu acredito que tem pessoas que vão gostar, então leia a sinopse da história mais um pouco e talvez você goste. Então assim, eu quero concluir dizendo para vocês que a Carina, ela é maravilhosa, é realmente uma autora que vale a pena ler os livros dela. É aquele livro que você paga e vale a pena cada centavo que você pagou por ele. Então assim, se você ainda não leu nenhum desses livros que eu citei, ou não leu todos, eu vou deixar um link aqui embaixo para você dar uma olhada e quem sabe se encantar também pela leitura dos livros da Carina. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixe o seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as próximas notificações. E até a próxima. Beijo!